Boa noite a todos novamente. Havendo o número legal, dou por aberta a primeira sessão plenária extraordinária da presente sessão legislativa, conforme convocação efetuada na 7ª sessão plenária ordinária. Dando início à sessão, solicito ao senhor secretário que faça a leitura de um pequeno trecho da Bíblia. Mateus, capítulo 6, versículo 22 e 23. A lâmpada do corpo é o olho. Então, se o seu olho for focado, todo o seu corpo será luminoso. Mas se o seu olho for invejoso, todo o seu corpo será escuro. Se a luz que há em você na realidade é escuridão, como é grande essa escuridão? Peço ao senhor secretário que faça a leitura da ordem do dia. Votação única. Projeto de lei número 4, de 11/2 de 2026 do Poder Executivo, criando o âmbito do município de Santa Isabel o programa Dinheiro Direto na Escola Isabelense PDDEI e dando outras providências. Os pareceres da assessoria jurídica da Comissão de Justiça, Redação, Finanças, Orçamento, Educação, Cultura, Esporte, Lazer, Desenvolvimento Econômico e Turismo são favoráveis à legalidade da proposição. A íntegra desses documentos está à disposição junto ao processo legislativo, que poderá ser consultado na Secretaria Administrativa. Está em discussão o projeto de lei número 4. Essa palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Oswaldo Júnior. Senhor presidente, eu vou sair 15 segundos contados da discussão, só para fazer um comentário e já entro na discussão do projeto. Eu quero agradecer ao vereador Zé da Mula, que ele subiu aqui e defendeu o projeto que ele sustentou. Eu apoio 100% o que ele falou. Agradecer ele pelo voto da semana passada e dizer que, diante de tanta crítica, diante de tanto xingamento, nada muda na minha atuação legislativa dentro dessa Câmara de Vereadores, com a coragem para fazer o que tem que ser feito pela cidade, para tomar as decisões que devem ser tomadas, para falar de mascote, para falar de estrada, para falar de educação, para falar de arte, para falar de cultura, para falar de turismo. E nós vamos continuar falando de tudo isso aqui dentro, votando junto pela cidade, debatendo os assuntos e fazendo o que precisa ser feito. Estou voltando, senhor presidente. Contaram 15 segundos. PDDI. Gente, nós precisamos dar autonomia para a direção da escola. Nós precisamos que a diretora consiga resolver os pequenos problemas do dia a dia, para que a gente não tenha um vitrô quebrado, não tenha uma torneira fora do lugar, para que a gente não tenha um telhado quebrado, rachado, furado, e isso fique visível para o pai e para a mãe, porque quebra a credibilidade da gente cuidando da criança. Então, esse projeto que foi feito em conjunto com o jurídico, está aqui representado pela secretária Noeli, a Doni, nossa secretária de Educação, a Bruna, a Thelma, o Cris, os vereadores, o Marquinhos Pelican, quem mais ajudou a gente? O Jairim Furini, né? E todos dessa casa que estão aqui para debater conosco as ideias que ajudam a nossa cidade para frente. Parece um projeto simples, mas no dia a dia, e se você ver a redação dele, ele é simples, foi inteligentemente montado. Mas o impacto que ele vai gerar no ambiente escolar, no dia a dia, vai ser muito compensatório. Porque a família que vai buscar a criança, está olhando a escola todo dia, ela vai ver os detalhes da infraestrutura em dia. Então, nós ficamos felizes de poder aprovar um projeto desse e gerar autonomia para as escolas, desburocratizando o processo de transferência de verba e ajudando as nossas escolas a ofertar cada vez mais uma infraestrutura adequada para a aprendizagem das crianças. A gente sabe que a alimentação é importante para a aprendizagem da criança, que um bom material também é, que um profissional satisfeito também é, e que uma estrutura em que a criança sinta conforto e segurança também é. Se me permite uma palavra, vereador, parabéns pela colocação, é exatamente isso a nossa intenção desse projeto, e também para que nós possamos, através das nossas impositivas, ajudar a educação no dia a dia. Então, está aí a nossa participação e a nossa colaboração. Muito obrigada. Já tem impositiva para quadra, tem para sala sensorial, tem impositiva para telhado, tem impositiva para pintura. Então, a gente consegue trabalhar em conjunto, gente, dividindo aqui, conversando um pouquinho para cada secretaria poder agir e beneficiar as nossas crianças. Muito obrigado, senhor presidente. Continua em discussão o projeto de lei número 4. Está em votação o projeto de lei número 4. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos.
O projeto de lei foi aprovado por unanimidade. Projeto de resolução número 3 de 11/3/2026 da mesa, alterando a carga horária do cargo de controlador interno no quadro de pessoal da Câmara Municipal. Observações. Os pareceres da assessoria jurídica da Comissão de Justiça, Redação, são favoráveis à legalidade da proposição. A íntegra desses documentos está à disposição junto ao processo legislativo, que poderá ser consultado na Secretaria Administrativa. Está em discussão o projeto de resolução número 3. Está em votação o projeto de resolução número 3. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. O projeto de resolução foi aprovado por unanimidade. Projeto de decreto legislativo número 3 de 19/2/2026 do vereador Wagner da Silva Moreno, concedendo o título de cidadão isabelense ao deputado federal Rodrigo Gambale Vieira, pelos relevantes serviços prestados ao município de Santa Isabel. Observações. Os pareceres da assessoria jurídica, Comissão de Justiça, Redação, são favoráveis à legalidade da proposição. A íntegra desses documentos está à disposição junto ao processo legislativo, que poderá ser consultado na Secretaria Administrativa. Está em discussão o projeto de decreto legislativo número 3. Poderia ler na íntegra, por favor? Por favor, secretário. Só tem um anexo. Vamos colocar o texto na íntegra. Aqui, ó. Senhor presidente, nobres pares, o deputado Rodrigo Gambale Vieira possui uma trajetória política marcada por significativas contribuições ao Estado de São Paulo e ao Brasil. Filho de um taxista e de uma professora, Rodrigo Gambale iniciou sua trajetória na comunicação aos 13 anos, como operador de mesa na rádio local FM, em Ferraz de Vasconcelos. Aos 14, já comandava o seu próprio programa, entrevistando autoridades e futuros líderes políticos da região. Empreendedor, atuou desde cedo no setor gastronômico, fundou uma agência de publicidade e coordenou campanhas eleitorais. Em 2015, decidiu retomar ao rádio, onde passou a produzir vídeos denunciando problemas da cidade, conteúdos que rapidamente viralizaram. Ressalta-se que foi um dos pioneiros nas transmissões ao vivo pelas redes sociais, conquistando grande alcance e presença digital. Em 2018, concorreu ao cargo de deputado estadual e foi eleito com 86.981 votos, realizando um mandato marcado por entregas, presença nas cidades
e defesa de causas essenciais para a população. Já em 2022 foi eleito deputado federal com 108.209 votos, tornando-se o primeiro deputado federal da história de Ferraz de Vasconcelos. E em março de 2023 assumiu a liderança estadual do Podemos São Paulo, ampliando seu papel político no estado. Já em fevereiro de 2025 foi escolhido para liderar o partido da Câmara dos Deputados, consolidando sua força de articulação e protagonismo em Brasília. Entre seus projetos de maior relevância, destaca-se os seguintes. 1. PL número 1828/2023, autorizando a instalação de câmeras com reconhecimento facial em estações ferroviárias, terminais de ônibus, vagões e vias públicas, reforçando a segurança pública que recebeu regime de urgência em agosto de 2025. 2. PL número 1251/2025, obrigando a instalação de videomonitoramento CFTV e CERS do SUS e unidades privadas que atendem pessoas com TEA, garantindo segurança, transparência e dignidade no atendimento. 3. PL número 2872/2024, criando hospitais veterinários públicos em municípios com mais de 100 mil habitantes, ampliando políticas permanentes de saúde e bem-estar animal. E 4. PL número 3655/2025, instituindo o Programa Nacional de Prevenção à Violência contra a Mulher, PNVCM, inspirado em legislações internacionais que permite consultar histórico de violência de parceiros. Além da sua atuação legislativa, Rodrigo Gambale pauta seu mandato nas causas que mais impactam as famílias paulistas, com forte compromisso em áreas como segurança pública, saúde mental, educação, esporte, cuidado com pessoas autistas e apoio às suas famílias, promovendo políticas de inclusão, proteção e acompanhamento e apoio à causa animal, na qual, em parceria com a ONG Gaari, implantou um dos maiores programas de castração do Brasil, com meta de 50 mil castrações, além de destinar mais de 20 milhões de reais para a abertura de novas clínicas veterinárias públicas em diversas cidades do estado. Hoje, Rodrigo Gambale representa o Alto Tietê do Congresso Nacional com firmeza, sensibilidade e propósito, levando as demandas da região para o centro das decisões do país e defendendo pautas que transformam vidas e fortalecem o futuro de São Paulo. Seu empenho em prol das questões sociais e do progresso do município de Santa Isabel e do estado de São Paulo fundamenta a concessão do título de cidadão isabelense. A seguir, apresenta-se a relação de melhorias realizada em nosso município. 1. Na área da saúde foram destinados recursos para aquisição de veículos, R$500 mil, incremento MAC, R$1 milhão, incremento PAP, R$1 milhão, custeio MAC, R$1.869.000, além de investimentos por meio do Saúde PAC, contemplando a UBS Pouso Alegre, R$2.012.825,58. Aquisição de equipamentos, R$199.596. E kit de equipamentos para teleconsultas, R$7.158. 2. No setor de infraestrutura, foram viabilizados recursos para motoniveladora, R$800 mil. Retroescavadeira, R$500.110, fortalecendo os serviços públicos e a manutenção urbana. 3. No setor de meio ambiente, destaca-se a implantação de clínica veterinária, R$2.077.289, reforçando o cuidado com a causa animal. 4.
No turismo foram destinados recursos para a revitalização do Mirante Monte Serra, fase 4, 674.903, e para a Expobel 2025, R$1 milhão, incentivando o desenvolvimento econômico e a valorização cultural do município. E 5, na área da educação, destaca-se a destinação de recursos para a creche Eldorado, R$ 3.810.391,02. Ao todo, os investimentos destinados ao nosso município somam R$ 15.451.272,60, evidenciando o compromisso efetivo do deputado Rodrigo Gambale com o desenvolvimento local e a melhoria da qualidade de vida da população isabelense. Valorizar sua trajetória é reconhecer a atuação de um político comprometido com o interesse coletivo e com o fortalecimento de ações governamentais que geram impactos positivos na qualidade de vida da população paulista e isabelense. Esses nobres pares são os motivos que nortearam a presente proposta de outorga da cidadania isabelense ao deputado federal Rodrigo Gambale, o qual certamente contará com apoio unânime dos nobres pares. Santa Isabel, 19 de fevereiro de 2026, vereador Wagner Moreno. Continua em discussão o projeto de decreto legislativo número 3. Peço a palavra, senhor. Com a palavra, o vereador Wagner Moreno. Senhor presidente, nobres vereadores. Pertinho, né? Alô? Senhor presidente, nobres vereadores, população de Santa Isabel, público presente. Hoje, subo a essa tribuna com responsabilidade, convicção e senso de justiça. Estamos aqui para reconhecer aqueles que, mesmo não tendo nascido em nossa terra, na nossa cidade, escolheram Santa Isabel como causa, como compromisso e como prioridade. E é exatamente por isso que apresento essa indicação de título de cidadão isabelense ao deputado federal Rodrigo Gambale. Não se trata de um título vazio, não se trata de política por conveniência, se trata de reconhecimento a quem trabalha, a quem entrega, a quem aparece, não só em época de eleição, mas quando a cidade precisa. Rodrigo Gambale tem sido presente, tem sido parceiro, tem sido um agente ativo na busca por recursos, investimentos e melhorias para a nossa população. Santa Isabel não precisa de promessas. Santa Isabel precisa de aliados. E aliados é aquele que estende a mão quando o município enfrenta dificuldades, que ajuda a destravar projetos, que abre portas em Brasília e que respeita a nossa gente. Este título não é apenas uma homenagem, é um gesto político claro. Nós valorizamos quem trabalha por Santa Isabel. Vivemos um tempo em que a população está cansada de discursos bonitos e ações vazias. E é nosso dever, como representante do povo, destacar exemplos positivos, fortalecer boas parcerias e incentivar a política que dá resultado. Reconhecer Rodrigo Gambale como cidadão isabelense é dizer que ele já faz parte dessa cidade, já está no meio de nós.
que sua atuação ultrapassa limites geográficos e que sua contribuição já está marcada na história de nosso município. E aqui eu deixo uma reflexão. Mais importante do que onde alguém nasceu é porque quem essa pessoa decide lutar. E Rodrigo Gambale escolheu lutar por Santa Isabel. Por isso, peço o apoio dos nobres vereadores para que a aprovação desta justa homenagem, que possamos reconhecer, valorizar e incentivar aqueles que fazem a diferença de verdade para nós. Rodrigo Gambale, eu agradeço muito por você fazer parte da nossa família de Santa Isabel, tá? Por você ser o amigo do Nabil, que o Nabil trouxe para a gente, que tem ajudado demais a nossa cidade. Eu reconheço essa justiça. O prefeito hoje de manhã, né, falou com a gente sobre isso. Nós temos que fazer justiça por quem ajuda. O Filipão também fez esse comentário. E aqui nós estamos para fazer essa justiça e pode contar com a gente para tudo que você precisar, tá bom? Muito obrigado. Continua a discussão o projeto de decreto legislativo número 3. Peço a palavra. Com a palavra, vereador Ô Glória. Senhor presidente, membros da mesa, nobres pares, público presente, quero aqui também agradecer a presença do nosso secretário Nabil, secretário de governo, Edson do esporte, secretária Donizete, secretária de jurídica Noeli, deixa eu ver se eu lembro de mais algum secretário, o Cadu, nosso secretário, enfim, a primeira-dama, a nossa doutora Regina, delegada de polícia do nosso município, nosso prefeito, doutor Carlos Chinchila, e o nosso vice-prefeito, Filipão. Fala, Filipão. Vai falando. Deputado Rodrigo Gambale, parabéns pela prerrogativa do nosso vereador, companheiro de partido, o senhor Wagner Moreno, por dar esse título de cidadão isabelense. É uma pessoa que, nos 4 mandatos que eu tive como vereador do município, não vi um trabalho constante, tá? E recepção também que nos deu em Brasília. O trabalho dele não para um minuto. Muita gente fala assim para mim, o Glória tem uma rodinha no pé, o deputado tem 4. Ele vira de lá e de cá, vamos ali, vamos lá e tal. O trabalho dele é constante. E mesmo assim, ele atendendo vários prefeitos, nós como vereadores, a todos os vereadores que foi recepcionado de uma maneira quase hotel 5 estrelas, né? O deputado nos deu uma oportunidade muito grande e todos nós que encaminhamos pedindo um recurso, ele mandou um pouco para cada um, que gerou quase aí 20 milhões de recursos para o município. Isso é inédito, né, no nosso município, um deputado que trabalha a favor do município. Isso não é só no nosso, em vários que eu vejo o trabalho dele, eu sigo ele nas redes sociais. E hoje eu estou tendo a honra, o companheiro nobre vereador Wagner Moreno, de estar votando o título de cidadão isabelense ao nosso agora companheiro Rodrigo Gambale. A partir de hoje nós vamos chamar ele de isabelense. Ele vai participar do cavalinho, como que é o nome? Cavalguinho. Cavalguinho, é isso mesmo? Cavalguinho. Deputado, que Deus abençoe a sua trajetória, conte com nós, tá? A administração Chinchila trouxe o senhor e o senhor mostrou que é um deputado com palavra, com competência, tem ajudado o nosso município, tem feito coisas extraordinárias. Passamos por um momento difícil aí com a tempestade. O senhor não mediu esforço, estou encaminhando recursos para contribuir para Santa Isabel. Muito obrigado por tudo que o senhor faz pelo nosso município, muito obrigado pelos recursos que o senhor nos encaminhou, ajudou bastante, e por mais que o senhor vai fazer por nosso município. E eu creio, o deputado,
que o senhor vai ser reeleito e o senhor vai ter mais para ajudar esse município, e a gente sempre vai contar com o senhor agora, o senhor como um cidadão isabelense. Parabéns pelo seu trabalho. Que Deus abençoe a sua vida. Continue assim. E rápido, né, Nabil, para conversar com a gente. É o melhor momento que nós estamos agora para falar da cidade de São Isabel. Está aqui os vereadores. Esse cara é dinâmico, ele é extraordinário. Merece aonde ele está. Nasceu para ser deputado, não é para ser radialista, não. Nasceu para ser deputado, e eu creio que Deus tem missão maior para você nessa terra, tem muito mais, porque eu notei que o senhor não está lá para ser um deputado federal, o senhor está lá para servir o povo, a nossa população, não só de São Isabel, mas desse Brasil inteiro. Parabéns, senhor deputado, mais uma vez, e que Deus abençoe a sua trajetória. Boa noite. Continue discussão o decreto legislativo número 3. Peço a palavra. Com a palavra a vereadora Regiane Protetora. Eu vou falar. Boa noite, senhor presidente, vereadores, público aqui presente. Quero parabenizar o Wagner, né? Parabenizar o Wagner e parabéns, deputado, bem merecido, né? Como o Glória tinha falado, há tempos que a gente estamos aqui de vereador, né? Vê todas as vezes é ele que ajuda, né? Todos os pedidos que a gente faz, somos atendidos, né? Um cara humilde, né? Sempre disposto a escutar nossos pedidos, né? Ligou, atende, né? Então, bem merecido. Fico bem, né, orgulhosa de ver isso daí, porque até mesmo quando eu procurei, né, vários os deputados, né, sobre as coisas da causa animal. Quem que atendeu? Quem eu não esperava, né? Agora ele é nosso deputado da causa animal aí, ó. Parabéns, tá? E que sempre esteja presente aqui com a gente. Obrigado. Continue em discussão o projeto de decreto legislativo número 3. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra o vereador Zé da Mula. Senhor presidente, membros da mesa, nobres pares, público presente, internautas, uma boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar o prefeito Dr. Carlos Chinchilla, junto com sua esposa Helena. Gostaria de cumprimentar meu amigo Dr. Camargo, prefeito de Arujá, que se encontra aqui junto com a sua esposa Clau, o vice-prefeito Felipão, e todos os demais aqui se sentem acolhidos com essa casa aqui. E hoje, né, com muito carinho aí e trazendo, né, porque nós, vereadores, somos representantes da população, onde que, com muita alegria, a gente votamos hoje um título de cidadão, a Vossa Excelência, deputado Rodrigo, porque eu estava vendo ali um histórico gigantesco. Estou no meu 4º mandato até agora, e Vossa Excelência, nos deputados que mais mandaram recursos para o nosso município. Daí a gente volta, né, para trás. Aí tivemos a pediatria infantil, onde que, né, com o dinheiro que nós conseguimos lá, mais o complemento de Vossa Excelência, né, ajudou a gente criar. Hoje temos uma pediatria junto ao prefeito Dr. Carlos do nosso município. Nós temos hoje a clínica veterinária, através de Vossa Excelência, que se a gente passar lá, quantidade de pessoas que trazem seus animais lá. E em demais até mesmo fechamentos de contas. Por exemplo, quando a gente chega final de ano, a gente não consegue o orçamento. Eu sei que Vossa Excelência manda os recursos para cá para a gente poder fechar a conta e trazer melhorias ao nosso município. Então, se sinta abraçado por essa casa, pelo nosso município, e pode ter certeza, estamos votando um título aqui de cidadão isabelense a Vossa Excelência, né, com muita alegria. Se sente acolhido aqui, meu muito obrigado. Continue a discussão o projeto de decreto legislativo número 3. Peço a palavra. Com a palavra a vereadora Bruna Patti.
Senhor presidente, membros da mesa, nobres pares, público presente, internautas, uma boa noite a todos. Quero também agradecer aqui a presença do nosso prefeito de Arujá, a Cláudia Camargo também está aqui. Uma boa noite a todos. Deputado, falar do senhor não é difícil, né? Eu vou mencionar uma das, fora das que já mencionaram, a UPA infantil, a gente, como o próprio vereador Zé da Mula que falou, a gente conseguiu o recurso para iniciar a obra, para fazer a obra. Mas se não fosse o senhor com o custeio, a gente não conseguiria inaugurar. E hoje, a gente tem um mês e pouquinho, são mais de 2.200 crianças atendidas em Santa Isabel. Isso, graças ao empenho do senhor, que vem nos ajudando, que vem se prontificando nas ações que a cidade precisa. Então, hoje, a mãe isabelense, o pai isabelense, a família isabelense não precisa se deslocar para Mogi, para Jacareí, para Arujá, muitas vezes, porque tem aqui um acolhimento. Então, a gente fica muito feliz, deputado, porque a gente se põe no lugar dessa família. E o senhor, eu tenho certeza que quando o senhor nos ajudou, foi com esse mérito, com essa intenção. Falar também da Santa Casa Veterinária, né, Rê? A gente acompanhou aqui, todos nós acompanhamos a luta da Regiane, tentando buscar a clínica veterinária. Ela tentou muito. E o senhor foi o único que, quando eleito deputado federal, foi uma das primeiras coisas que o senhor fez. O senhor deu importância à causa dela e à causa de todos nós, porque hoje a gente tem mais de 5.000 animais sendo atendidos na clínica e excelência no atendimento, né, Rê? Graças a Deus e graças ao apoio do senhor. Então, asfalto para vários bairros. Então, a gente teve mirante, que a gente vai ter esse mirante para a gente poder ir lá tirar foto com a família e se orgulhar. Falar assim, olha, eu moro em Santa Isabel, olha como essa cidade é linda. Dá valor o que é de valor. Quero falar também das especialidades, os custeios, que o senhor nos encaminha pelos PACs, pelo MAC. Isso é importante para nós, porque ajuda a custear. Porque a Helena, quando secretária, ela foi lá, se dedicou, trouxe muitos especialistas, ela fez uma revolução na saúde, mas nada disso seria possível se o senhor não ajudasse. Então, o empenho do senhor nos ajudando, juntamente com a Helena, secretária, que se dedicou muito. O que ela fez na saúde, ninguém fez em Santa Isabel. Então, eu falo isso de boca cheia, sim, porque foi uma revolução. Hoje a gente tem endócrino, a gente tem reumato, hoje a gente tem especialistas que há mais de 10 anos em Santa Isabel não tinha. E isso incomoda os adversários, porque a gente faz, a gente entrega. Como hoje entregamos a Sala Lilás, parabenizar o secretário, Felipe Nabil também, que vem nesse time, que através do senhor deputado, que é um dos braços direitos do senhor, vem nos ajudando, além de ser secretário de governo, também secretário de saúde, uma das principais pastas dessa gestão, e continuar o trabalho com excelência que a Helena deixou, é um trabalho difícil. Então, Nabil, parabéns. Hoje, você entregou a Sala Lilás para nós, e para nós, mulheres, a delegada está aqui, sabe da importância, porque nós nos sentimos hoje, nos dias de hoje, com medo. E você, parabéns. A gente fica muito feliz porque a gente sabe que tem um lugar acolhendo a gente e ter alguém como você ajudando, para nós é importante. E falar também, deputado, dessas ações que eu estou citando aqui, o senhor modifica através de tudo que o senhor faz no dia a dia, nos ajudando Santa Isabel. O senhor já é isabelense sem o título. Eu tenho certeza disso, que o senhor já é isabelense. Porque um deputado dá mais de 15 milhões, com todas as emendas que vão cair agora em junho, vão somar mais de 20 milhões. Então, Santa Isabel nunca esteve tão bem acolhida como o senhor faz. Quisera a Deus que a gente pudesse ter mais 4, 5 deputados federais como o senhor, que não só fala, mas faz, que entrega resultado, que entrega dedicação e compromisso. Então, Wagner, parabéns, muito merecido. Porque, assim, desde o primeiro instante, o deputado acolheu. Eu lembro da história contada, se eu não me engano, pelo próprio doutor Carlos, que foi a Doni, e o Sérgio Sidorco, que foram lá nos 45 do segundo tempo. Lá no gabinete do deputado, faltava pouco tempo para cadastrar lá no partido, na época era PSL, acho que era, se eu não me engano, era isso. E o deputado não fechou as portas.
porque eram pessoas normais. Podia falar assim, não, vocês não interessam, a cidade de vocês não interessa para a gente, poucos eleitores. A maioria pensa isso. O senhor fez diferente. O senhor foi lá, deu a legenda, e o Dr. Carlos pôde montar esse time maravilhoso de todos os secretários. É o que eu sempre falo. A gente tem algumas dificuldades? Temos dificuldades, como toda secretaria tem, mas nós queremos o bem comum. Que é isso, que é fazer a cidade crescer. Olha quantas coisas a gente fez, transformou, e quantas mais vamos fazer e transformar. Santa Isabel, com a ajuda do senhor, com o empenho do Dr. Carlos Chinchilla, porque eu sei que quando o doutor bateu lá na sua porta juntamente com a Helena, o senhor reconheceu que estava no coração dele, que ele queria mudança por Santa Isabel. E essa mudança aconteceu. E é nítido ver isso. É nítido a gente olhar nas ruas, nas pessoas, e as pessoas ver como a cidade vem crescendo. E isso incomoda os adversários. Essa parceria entre as secretarias, essa disponibilidade do Nabil, porque não é fácil, é muito difícil conduzir todas as secretarias junto ali, trabalhar, acalmar os ânimos, porque cada um tem um anseio, cada um tem o eleitorado que está ali brigando, lutando. Então, essa parceria toda é fundamental. E isso, todo esse conjunto, o senhor pertence, faz parte, porque o senhor nos ajuda, nos dá esse braço, como o próprio Glória falou aqui, o Zé. Quando falta o custeio ali, o senhor vai lá, ajuda. Assim como faltou nesse tornado que enfrentamos, o senhor prontamente foi lá e destinou 1 milhão, rápido. E tanto que chegou as máquinas e a gente já está começando a arrumar as estradas rurais. Então, eu só tenho a agradecer e pedir a Deus que dê saúde, que dê vitória todos os dias para você, porque você é um homem de Deus, você é uma pessoa maravilhosa. Quem te conhece, conhece o seu coração, sabe que você cumprimenta, faz o seu melhor todos os dias, não é uma pessoa metida, não é só um deputado de internet que dá um sorriso, você entrega resultados. Muito obrigado, deputado. Continua em discussão o projeto de decreto legislativo número 3. Peço sua palavra. Com a palavra, o vereador Negavan. Senhor presidente, membros da mesa, nobres pares, boa noite, prefeitos, autoridades presentes, secretários, público presentes, internautas, uma boa noite a todos. Quero primeiramente parabenizar o meu irmão carioca pelo título de cidadão, ao nosso querido deputado Gambale. Quero dizer que ele acertou nesse título, porque na cidade, né, Gambale, para a gente não é todo dia que alguém está recebendo um título de cidadão isabelense, né? Aqui muitos já receberam o título de cidadão isabelense e não são deputado. Alguém da cidade, que fez alguma coisa pela cidade aí, né? Agora, deputado, eu quero agradecer todas essas emendas que você vem mandando para a nossa cidade. Como o Zé falou, eu também não estou no 4º mandato, e eu, salvo engano, eu acho que eu nunca vi um deputado mandar tanta emenda para a nossa cidade. Eu fiquei feliz hoje também com o senhor, né? Porque nós fomos em Brasília, e entreguei aquele projeto do Eldorado, que é um centro esportivo para artes marciais aqui na nossa cidade. E a gente manda, já fui muitas vezes para São Paulo, né, na Assembleia, e os deputados falam, não, pode ficar sossegado, e nunca chega essa emenda. E hoje você me prometeu que essa emenda, até o final do ano, está nos cofres da Prefeitura de Santa Isabel, e eu fiquei feliz, porque quando eu fui lá, eu recebi parabéns por ter ido em Brasília pedir essa emenda. Então, nada mais gratificante que dar o título de cidadão a um grande deputado que, como o Glória falou também, de repente aí vai ser, eu vou falar em outras palavras, né? Que a gente é vereador, um dia quer ser prefeito, quer ser deputado. O deputado é um deputado, amanhã quer ser um governador, e aí por diante. Então, muito obrigado e parabéns. Parabéns a todos.
Continua em discussão o projeto de decreto legislativo número 3. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Oswaldo Júnior. Boa noite a todos novamente, cumprimento nossas autoridades presentes. A política tem uma base. A base da política é o relacionamento. E através do relacionamento a gente consegue mudar uma realidade do país, que é o nosso pacto federativo atual. Ele prevê cerca de 60% da riqueza do país fica em Brasília. 25% dessa riqueza fica nos estados e cerca de 10% a 15% vai para os municípios. O resumo dessa história é que os municípios precisam aumentar o seu recurso, porque senão não consegue gerar uma boa administração. E se não gerar uma boa administração, não entregar novos equipamentos públicos, novos espaços, novos serviços, a população vai sofrer. E a população nos elege para não sofrer ou diminuir o sofrimento. Então não se faz uma boa gestão se a gente não tiver recurso para trabalhar. E aí entra a figura do deputado Rodrigo Gambale, que é um intermediador, uma voz da nossa região do Alto Tietê em Brasília, fazendo o trabalho de fazer com que 15 milhões de reais, como foi dito aqui, quase 20, não se perca pela região, mas vai chegar em Santa Isabel, a cidade afastada dos grandes centros, a cidade pequena, que talvez, como a vereadora Bruna falou, os outros vereadores falaram também, não traz o retorno de votação que se olhe e enche os olhos, mas aqui tem muita gente boa também, tem muita gente trabalhadora que corre atrás, e o deputado enxergou isso aí. É por isso que essa Casa de Leis hoje está fazendo esse reconhecimento. Eu queria dar um spoiler aqui para vocês. A questão do recurso ela é fundamental para a nossa cidade caminhar. Mas um spoiler um pouco mais humano do deputado. Quando a gente chega em Brasília, a gente carrega um ofício, cada um carregando aqui um tema, um pedido da população, para levar lá os anseios que a gente necessita de levantamento de recursos. E o deputado ali conversando com a gente, apresentando estruturas da Câmara, funcionamento do Legislativo Federal, ele vira e fala que vai ter uma palestra. Nós iríamos ter um momento de palestra ali. Daí você dá aquela risadinha meio, o que será que é isso, né? E de fato foi um momento em que ele tirou para nos dar conhecimento. E o conhecimento é algo que você não pode comprar. Não tem recurso que a gente envie que faça um compartilhamento de experiência, de conhecimento, deputado, engrandecer e dignificar a gente. Então ali nós tivemos um momento de troca muito valiosa, em que o deputado Rodrigo Gambale, ele contou para nós erros e acertos, aprendizagens, evolução física, mental, espiritual, de pensamento, coisas que nós vamos passar no nosso futuro de pessoas, de políticos, e nos preparou para gerir boa parte dessas crises. E isso é muito valioso para nós. Muito valioso porque a gente cuida das pessoas, tem de colocar os assuntos em debate e precisa estar preparado para liderar, deputado. Então, a sua liderança tem formado novos líderes pelo Brasil. Hoje, foi destaque no Globo a sua ascensão ao maior bloco de deputados na Câmara dos Deputados Federais, 273 deputados, já estava na liderança da bancada do Podemos, do nosso partido, e essas posições, elas não vêm à toa. Elas vêm porque você tem crescido com as experiências, tem absorvido as vitórias, tem desenvolvido isso, e não tem guardado só para você. Você tem repassado a outros políticos, jovens, iniciantes, que estão num processo de evolução, de aprendizagem, e eles têm carregado o seu nome, não pelo recurso que vai para a cidade, que é muito valioso, digo e repito, mas por uma admiração e respeito. Então, ficam aqui as minhas palavras em relação a esse momento de aprendizagem, de troca que nós tivemos, e a gratidão por enxergar o nosso município, enxergar a nossa população, enxergar a vida das pessoas aqui nesse lugar. Todos se desafiando no dia a dia, todos vencendo seus limites para entregar um pouco mais para as suas famílias. O prefeito se virando
para fazer uma administração que vai ao encontro os anseios da população, com um secretariado correndo atrás, com um grupo de vereadores debatendo problemas da cidade, e tudo isso, as aprendizagens, os recursos, o relacionamento, a parceria com o seu mandato, tem ajudado essa cidade a progredir para frente. Obrigado por isso, agradeço a todos. Continua em discussão o projeto de decreto legislativo número 3. Peço a palavra. Com a palavra o vereador Jairo Furini. Boa noite, senhor presidente, nobres pares, público presente, internautas. Primeiramente, agradecer ao Wagner, parabenizar, na verdade, por essa moção. E quero aqui falar que, desde quando você foi deputado estadual, não tínhamos muita amizade, mas eu já gostei porque é corintiano, então a gente já pegou uma certa afinidade. E se hoje eu estou aqui, você é um dos motivos. Você sabe que eu sempre vou ser eternamente grato. Muita gente não sabe, mas na época da pandemia, que eu fiquei ruim da Covid, minha mãe, nós ficamos ruim da Covid, fui para o UPA, entrei no CROSS, e a gente não fala que é coincidência, mas é destino de Deus, abriu uma vaga em Ferraz. E foi quando você já estava entrando no município, tinha uma grande amizade com Santa Isabel, estava ajudando a gente. E quando eu caí em Ferraz, eu fui direto para a UTI, e o médico até chegaram a ligar para os meus pais lá para se despedir, porque eu cheguei a ficar com 92% do pulmão tomado. Então, ou seja, enfim, se não fosse a sua influência lá no hospital, com certeza eu não teria voltado, porque eles iam me entubar. Até o Nabil depois me contou as histórias, reuniu os médicos, me deram a oportunidade de a gente tentar outras coisas, outras situações. Então, se eu estou aqui, é muito grato a você. Em casa, se eu falo para minha mãe que eu não vou apoiá-lo, que eu vou fazer, eu falei, não, o Gambale não, ela briga comigo, ela é uma defensora sua. Então, muito obrigado. Do mesmo jeito que você interviu, você vem fazendo isso pelo município de Santa Isabel, você vem ajudando, desde quando é deputado estadual e agora como federal, muito mais. Hoje, como a nossa vereadora Bruna falou, teve a Sala Lilás, que no ano passado, né, Bruna, nós fizemos o requerimento para ter essa sala referente a mulheres vítimas de violência. E, por coincidência, nós vimos que você tem um projeto de lei defendendo as mulheres referente à violência. Então, muito obrigado por você também estar ajudando. A gente sabe que, nessa hora, a mulher tem que ter um ponto de apoio. Então, obrigado por você dar essa oportunidade. E eu falo que eu me espelho muito também em você. Espero que um dia eu seja um deputado, quem sabe está apoiando você para um governo, né, para um Senado, quem sabe um presidente da República. Nós somos novos, então o nosso futuro tem muito ainda que a gente almejar. Referente à liderança do partido, que a gente está falando do Podemos, você vem crescendo, igual o vereador Oswaldo falou, você é o primeiro que vem na sequência, já no segundo, você ia abandonar, você ia sair da liderança e assumir outra pessoa, mas o grupo decidiu para você continuar. Então é sinal que você realmente é um líder de verdade. E deixar claro também aqui que, referente à nossa ida, quando nós fomos para Brasília, muita gente fala que a gente vai lá para passear, que vai lá para fazer festa, algazarra, mas a resposta está vindo. Quero agradecer de antemão, já referente à Estrada do Santíssimo, o Nabil hoje falou para a gente lá na reunião que já está vindo também para o município, que é referente ao ligamento da Estrada do Santíssimo com o Novo Éden, que ali é um sonho onde todo mundo almeja e fazer. Muitos prometeram, muitos falaram, mas poucos fizeram. E você, como homem de palavra e atitude, você está fazendo e está cumprindo. Então, muito obrigado por você estar ajudando a cidade de Santa Isabel. A gente agradece por ter um apoio de verdade, porque chega nessa época de eleição, aparece gente que a gente nunca viu, aparece candidatos, nem sei de onde que é, falando que vai fazer tudo, que quer Santa Isabel, levar para o nome, e você não, você faz diferente, você mostra realmente, mandando emendas, né? Você sempre está junto, sempre está presente, se a gente ligar, você responde.
E tem o prefeito, o doutor Carlos, e tem o Nabil, o Felipão aqui intermediando. Então, se a gente precisa de alguma coisa, às vezes, precisa fazer vamos ligar para o Gambale. Então, você é o nosso ponto de apoio e que continue assim, a Santa Isabel só tenha a crescer e que tenha muitos deputados igual ao senhor aí que possa ajudar a cidade de Santa Isabel. Obrigado, presidente. Continua a discussão, projeto de decreto legislativo número 3. Essa palavra, senhor presidente. Com a palavra a vereadora Maria Thelma. Boa noite, senhor presidente, membro das mesas, nobres pares, público presente, gente linda, né? Não é segredo, gente, que eu apoio os deputados que me apoiam desde que antes eu era vereadora. Mas, assim, eu não deixar de dar honra a quem tem honra. É uma honra receber o deputado como cidadão isabelense, né? É uma honra saber que o senhor ama a nossa cidade e que, através dessas emendas, conseguiu ajudar muita gente, porque a gente não está aqui para dividir, a gente está aqui para somar, certo? E o importante é que ajudou a nossa cidade, que está ajudando e vai continuar ajudando. Nós queremos assim. Então, é uma honra se recebê-lo aqui. Que Deus o abençoe e o guarde juntamente com a sua família. Deus abençoe. Continua a discussão, projeto de decreto legislativo número 3. Faço uso da palavra. Membros da mesa, nobres pares, público presente, internautas, uma boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de parabenizar o nosso amigo Wagner por essa indicação de título de cidadão, esse projeto. Deputado, queria parabenizar por esse momento, muito merecido, né? Depois da fala de todos os vereadores, fiquei pensando o que falar para o senhor, porque, né, de emenda e toda a ajuda que o senhor vem mandando e trazendo para Santa Isabel, é difícil falar. Mas eu queria fazer uma reflexão. Dizer que nesse momento agora de eleição, vão passar vários deputados pedindo voto por Santa Isabel. E eu pensando, desde o momento que eu estou como vereador, venho acompanhando a sua trajetória e o seu empenho pela nossa querida Santa Isabel. E nós, isabelenses, temos que dar muito valor nisso, porque nós não podemos mais viver de passado, nós temos que ser gratos aos deputados que ajudaram, aos deputados que estão ajudando nesse momento a cidade, mas nós temos que viver o hoje. E o hoje é o senhor que mais colabora, que mais trabalha por Santa Isabel. Então, queria deixar isso registrado e gostaria de parabenizar, e nada mais do que merecido esse título de cidadão isabelense. Obrigado. Eu queria quebrar um protocolo da casa, queria convidar a primeira-dama Cláudia Camargo, representando o Condemate, para falar na tribuna. Maria Thelma, você pode acompanhar a primeira-dama, por favor? Boa noite a todos. É uma alegria enorme retornar a essa cidade maravilhosa, linda, que eu amo de paixão. Estou aqui toda hora, nas cavalgadas do Felipão, e é uma alegria estar aqui com vocês, e a alegria maior ainda é estar aqui homenageando uma pessoa muito especial, que é o Rodrigo Gambale. Quero parabenizar todos os vereadores por apoiarem esse projeto, parabenizar o presidente da Câmara, o Anderson, nessa Casa de Leis, e também o vereador o Wagner, pela propositura do projeto. Parabéns, merecidíssima homenagem. Quero cumprimentar com muito carinho as meninas que estão aqui, Maria Thelma, a Regiane e a Bruna, e o meu querido vereador Zé da Mula. E sintam-se todos abraçados e beijados com muito carinho.
Bom, eu estou aqui como representante da Câmara Técnica de Políticas Públicas para as Mulheres do CONDEMAT. Eu quero dizer, deputado, que é um orgulho muito grande ter o senhor como nosso deputado de nossa região do Alto Tietê. Uma região que é extremamente populosa, somos mais de 3 milhões de habitantes e nós temos muito orgulho de ter o senhor nos representando. O senhor que faz parte do grupo de trabalho da violência, contra a violência nas escolas, do grupo da comissão também dos direitos das pessoas com deficiência, e o senhor que ajudou a montar a Sala Lilás aqui em Santa Isabel. Está aqui nossa querida delegada Regina Campanelli. A gente sabe da importância de ter uma Sala Lilás para acolher as nossas mulheres que sofrem a violência doméstica, e a gente precisa lutar. E o senhor, como homem, lutando com a gente em favor das mulheres, porque eu sempre falo, não é uma luta contra os homens, é uma luta sempre em favor das mulheres. E eu quero dizer que Santa Isabel tem muita sorte de ter um deputado que está presente, um deputado que apoia, e como o vereador Oswaldo disse, a menor receita fiscal vem para os municípios, mas os munícipes moram nos municípios. Os munícipes não entendem quando é um problema federal, um problema estadual. Vão cobrar dos vereadores, vão cobrar dos prefeitos, porque não entendem que é um problema federal, não entendem que é um problema estadual. É por isso que a gente precisa de apoio dos deputados para enviar as emendas para que os municípios consigam desenvolver os seus projetos. E aqui, enquanto estava discordando, tantos valores eu não consegui somar. Ainda bem que o Wagner, ele disse a quantia de quase 20 milhões. E aí eu pensei, prefeito, eu acredito que nós tenhamos que também entregar um título arujaense para o nosso deputado Rodrigo Gambale, para quem sabe uma fatia assim tão expressiva para o nosso município de Arujá também. Mas eu quero dizer que é extremamente merecido. Te conheci há bastante tempo, sei do seu empenho, da sua dedicação, da sua luta, e realmente eu tenho certeza que o seu caminho vai ser brilhante na política, não vai parar só como deputado federal, porque a gente percebe quando é verdade, quando é carinho, quando é amor pelas pessoas. Então, parabéns, Deus abençoe, mais uma vez, parabéns a todos os vereadores por apoiar esse projeto extremamente merecido. Hoje, o senhor pertence a Santa Isabel no papel, mas já vinha pertencendo muito antes, com tantas ajudas. Que Deus abençoe todos vocês. Agora eu gostaria de quebrar o protocolo novamente e peço para o vereador Jairo conduzir o prefeito de Arujá, Luiz Camargo. Por favor, o Jairinho. Tudo bem? Tudo bem? Muito breve aqui. Senhoras e senhores, muito boa noite. Eu serei muito breve aqui nas minhas colocações. Eu não posso deixar de iniciar minha fala cumprimentando o nosso querido amigo Dr. Carlos Chinchilla, prefeito de Santa Isabel, que tem feito um brilhante trabalho, Chinchilla, sua esposa, doutora Helena, meu amigo Filipão, sua esposa Patrícia, o Anderson, que foi autor dessa magnífica propositura. Cumprimento ainda. O Anderson, presidente da Câmara, na verdade, foi o Wagner que foi o autor da emenda, Wagner Moreno. Parabéns pela iniciativa. Eu, de fato, fico muito satisfeito em poder estar aqui nessa casa, em fazer essa fala por uma pessoa tão querida em todo o Alto Tietê. Quero ainda cumprimentar todos os vereadores aqui, na pessoa do Zé da Mula, enfim, o Felipe Nabil, o secretário, sintam-se todos os demais homenageados, e as mulheres homenageadas aqui na pessoa da doutora Regina Campanelli. De fato, esse título de cidadão, ele vem em bom tempo. Eu tenho uma alegria muito grande em estar aqui em Santa Isabel, nossa cidade irmã. Santa Isabel e Arujá são verdadeiramente cidades irmãs, e nós, ambas as cidades, assim como outras do Alto Tietê, têm experimentado a felicidade de caminhar ao lado de um deputado federal como o nosso querido amigo Rodrigo Gambale. Ele tem demonstrado um verdadeiro sentimento, um verdadeiro amor por toda a nossa região e ao longo de toda a sua trajetória, não é apenas nesse momento. Inclusive, na nossa gestão de Arujá,
nós temos a alegria de contar sempre com o seu apoio, com recursos importantíssimos para a infraestrutura, para a questão da assistência social, e não é demais lembrar que há exatamente 5 anos atrás, nós vivíamos um momento de pandemia, como bem foi colocado aqui, naquela altura o Gambale, deputado estadual, tanto nos apoiou, tanto nos auxiliou. Vocês, minhas amigas, meus amigos, autoridades, sabem da dificuldade que tem os pequenos municípios, os médios municípios, em acessar as esferas de poder. Então, se os municípios, especialmente os nossos, de menor e médio porte, não tiverem pessoas legitimamente eleitas da nossa região, fica complicado, porque como você acessa um governador, como você acessa uma presidência da República? E homens como o Gambale nos mostram que isso é possível. Ele levanta a mão e fala, escuta, orçamento, cadê Santa Isabel? Olha, orçamento, cadê Arujá? Olha, orçamento, cadê o Alto Tietê? Então, se nós não temos, como bem foi dito aqui na tribuna, pessoas da nossa região militando em favor da região, no Congresso Nacional e na Câmara, nós temos dificuldades tremendas, maiores ainda, de igual forma na Assembleia Legislativa. Eu tenho a alegria de conviver com o Rodrigo Gambale há mais de 20 anos, conheço desde que ele iniciou sua trajetória política, sempre foi um homem determinado, sempre ciente das suas obrigações, sempre vivendo em função de realizar o bem comum. Ainda como radialista, ele já tinha essa preocupação, ele já exercia esse papel abnegado ali em favor da população especial de Ferraz de Vasconcelos. A sua atuação, Gambale, na Câmara Federal tem mostrado que você não está lá ao acaso, você tem realmente exercido um grande papel. Feliz o Partido Podemos por ter um homem como você à frente desse importante cargo agora, essa importante designação que você assumiu. Eu digo com toda tranquilidade, Gambale, nós, do Alto Tietê, precisamos que você continue no Congresso Nacional. Nós precisamos que você continue lá, cuidando da gente, porque, caso contrário, as coisas tornar-se-ão ainda mais difíceis do que nós já temos vivido. Lamentavelmente, os municípios vêm vivendo um momento muito difícil. Para quem não sabe, nós hoje, quase todos, se não todos, estamos com déficit orçamentário. De fato, foi dito aqui, foi repetido pela Clau, as receitas tributárias, às vezes, as pessoas imaginam que as prefeituras vivem do IPTU, que as prefeituras vivem das taxas. Gente, isso não existe. O IPTU, a taxa, isso não dá nem para saída. Se nós não temos repasse do governo federal, se nós não temos repasse do governo estadual, se nós não temos emendas parlamentares, a coisa fica complicadíssima. E é por isso que Santa Isabel está crescendo, é por isso que o Chinchila, além de ser um camarada muito dedicado, com o apoio dessa Câmara, que tem realizado um grande papel, parabenizo aqui a todos os vereadores, é por isso que Santa Isabel tem crescido. Parabéns, Rodrigo Gambale, parabéns, Santa Isabel, sinto-me honrado de estar aqui, Deus abençoe por essa maravilhosa noite. Agora eu peço que a nossa vereadora Bruna Patti conduza o nosso grande prefeito, Dr. Carlos Chinchila, à tribuna, por favor. Boa noite a todos. Sou bem ruim de protocolo, mas a minha mensagem eu queria deixar, trouxe uma mensagem por escrito, porque tudo que vou falar aqui, eu vou falar da pessoa Rodrigo Gambale. Então, senhor presidente e nobres vereadores, essa mensagem tem que ficar para os anais da casa, porque falar de um amigo que mora no coração
dá muita emoção. Então, eu queria compartilhar com vocês essa emoção, com todos vocês, na pessoa das autoridades presentes também, meu irmão, prefeito de Arujá, Luiz Camargo, a sua esposa, Cláudia Camargo, a doutora Regina, a minha esposa, Helena. Sinta-se todas as mulheres aqui presentes, representadas e cumprimentadas pela minha pessoa. A todos os munícipes queridos presentes aqui em Santa Isabel, eu tenho uma mensagem na qual eu me sinto muito honrado de subir nesse plenário, senhores vereadores, para saudar, em nome da nossa cidade, o nosso amigo e deputado federal, para sempre de Santa Isabel, Rodrigo Gambale. E essa honra, com certeza, foi a primeira palavra que os vereadores, propositores desse título, o vereador Wagner Moreno, cidadão isabelense, com certeza foi a primeira palavra que ele pensou no momento de homenagear o Rodrigo Gambale. Honra. Certamente, deputado, uma honra, como foi falado aqui nessa casa, muito mais do que merecida. Os homens nascemos em determinada cidade, às vezes crescemos em outra, mas o importante mesmo é a cidade onde nós lutamos. Às vezes vencemos, às vezes perdemos, mas o importante é lutar e marcar presença. Essa luta pela nossa cidade, com o Rodrigo Gambale, eu comecei em 2020, e essa luta foi intensa. Cada dia, um novo desafio. Como deputado estadual, sempre presente, defendendo nossa cidade, época difícil, como o meu irmão Luiz Camargo falou, no meio da pandemia, nós tendo que apresentar soluções para a cidade, e essas soluções, muitas delas vieram pela pessoa do Rodrigo Gambale, sempre de braços abertos para receber os nossos pedidos. E eu tenho que agradecer a dona Cida, a seu pai, Gabriel, por nos emprestar o seu tempo, do deputado Rodrigo Gambale, sua dedicação. Parabenizar o seu Gabriel e dona Cida pelo caráter e a fidelidade com que formaram a vossa pessoa, a sua infância. A sua esposa, Juliana, minha gratidão pela paciência de, às vezes, de madrugada, ligar para o nosso deputado e nos atender. Não posso esquecer das pequenas Eva e a pequena Júlia também, que nós estamos tirando tempo da sua dedicação para elas, às vezes para se dedicar para nossas cidades aqui do Alto Tietê. Eu recebi, deputado, esse título no dia 22 de novembro de 2007, nas mãos do então presidente do presidente Silvério Chicarino. E a partir desse momento, para mim, essa foi uma das melhores honrarias que eu já recebi na minha vida. A partir desse momento, aqueles críticos que me rotulavam como forasteiro, aquelas pessoas que são construtores do nada, construtores do vazio, e me chamavam de forasteiro. E a partir desse título, como se eu tivesse recebido uma segunda certidão de nascimento. E eu tomei posse do título, né? Nunca mais me senti forasteiro. Você, deputado, jamais será forasteiro em Santa Isabel, porque o deputado luta o bom combate, melhorando a vida de muitos da nossa comunidade, e essa honra para você é hoje. E luta em todas as áreas, para todos os prefeitos, para toda a nossa região. Hoje assinamos com você, deputado, a partir desse certidão, uma nova certidão de nascimento para o deputado. Só que essa certidão, ela tem que estar cheia de admiração, de gratidão e prêmio do dever do homem público, que conhece seu compromisso com Deus, com aqueles que o elegeram como seu representante. E o Senhor também honra eles, todos os dias com o seu trabalho. A minha gratidão à Câmara por tão brilhante decisão, com certeza será aclamada aqui nesse plenário. E, deputado, meus sinceros parabéns a você pela sua retidão de caráter, por lutar pela nossa cidade, e a nossa gratidão será para sempre. Muito obrigado, deputado, por não me deixar sozinho nessa luta, estar conosco para melhorar a nossa cidade. Que viva Santa Isabel, que viva Gambale. Muito obrigado. Senhor presidente, encaminhamento pelo Podemos. Com a palavra o vereador Oswaldo Júnior pelo encaminhamento pelo partido do Podemos. Pessoal, só um minutinho só para
falar duas coisas que faltou no meu discurso. Primeiro, exaltar nosso vereador e parceiro Wagner Moreno pela iniciativa, propositura, o olhar, a atenção e nos dá a oportunidade, Vagnão, de fazer esse trabalho. Segundo, nós falamos bastante de recurso, mas teve algo muito importante que foi feito pelo mandato do deputado Rodrigo Gambale, enquanto deputado estadual, que é elevar a encenação da Paixão de Cristo no calendário do governo do estado de São Paulo. E nós estamos chegando em abril, e abril é mês de Paixão de Cristo. Em breve nós teremos mais uma encenação que agora está com outro patamar que vai ser ofertado para a nossa população. Só essa colocação, gente. Sei que está todo mundo já querendo votar. Continua a discussão por encaminhamento do projeto do decreto legislativo número 3. Está em votação o decreto legislativo número 3. Peço aos senhores vereadores que registrem seus votos. O projeto de decreto legislativo foi aprovado por unanimidade. Queria aqui quebrar o protocolo e pedir o vereador Wagner Moreno conduzir o nosso deputado ao plenário. Primeiramente, boa noite a todos. Eu quero agradecer, em especial, a todos os vereadores que votaram por esse título nessa noite. Meu muito obrigado a cada um de vocês, ao Edson Glória, ao Osvaldo, presidente Anderson Cueca, Wagner, obrigado pela propositura, meu amigo, ao Cris, a Thelma, ao Chicão, Regiane, a nossa querida Bruna Patti, obrigado, querida, Jairinho, também em especial ao Zé da Mula, o Canor, o Márcio, o Pelican e o nosso amigo, grande amigo Van. Obrigado a todos, vocês são verdadeiros amigos, nós pudemos, nesses anos aí, desfrutarmos de momentos juntos, alguns momentos melhores, outros de mais dificuldades, mas a política, ela é muitas vezes feita disso mesmo, né? Então, a gente só sabe quando é amigo quando a gente enfrenta as dificuldades juntos. E é isso que a gente acaba enfrentando na política. Mais dificuldades, mais às vezes dissabores do que alegrias. Mas se não for para a gente enfrentar e superar as dificuldades, que graça teria poder participar da política? Se a política verdadeiramente é para transformar para melhor a vida das pessoas, fácil jamais ela seria. E quando eu me candidatei a primeira vez, eu gostaria de dividir isso com vocês. Eu sou filho, como já falado aqui, da professora Cida Gambale, do Gabriel, taxista, por mais de 20 anos em Ferraz de Vasconcelos, e comecei a trabalhar na rádio com 13 anos de idade como técnico de som, aos 14 anos comecei como locutor, e quando eu estava como locutor, eu comecei a entrevistar os políticos da minha cidade, e aquilo foi fazendo com que eu pegasse gosto. Eu tinha vontade de ser vereador, tive vontade de ser prefeito, e em 2018 eu resolvi me candidatar a deputado estadual. E quando eu fui candidato, eu saía na rua para pedir voto, a primeira coisa que as pessoas falavam para mim era o seguinte: Rodrigo, Ferraz nunca elegeu um deputado na história. Na sua primeira candidatura você já vem a deputado. Por que você acha que os outros prefeitos não conseguiram, os que foram vereadores não conseguiram, e você na primeira candidatura está indo candidato a deputado? Você não acha que você está indo para o último degrau? E a minha mãe, ela sempre me ensinou uma frase muito forte: tudo é possível àquele que crê.
E aquilo sempre tocou muito forte para mim. Quando eu ouvia aquilo, automaticamente eu pensava, quem disse que esse é meu último degrau? E eu aprendi uma coisa na política que serviu como uma lição de vida e eu gostaria de compartilhar isso com vocês. A maioria das pessoas não vai ver o tamanho, o caminho, o destino ou o pódio que você pode chegar. Você, na maioria das vezes, será medido pelo outro por uma régua invisível, que ela acha que você não é capaz, que você não pode e que você jamais vai chegar naquele lugar. Eu aprendi na vida que não se trata dela falar de você, mas geralmente esse alguém está falando de si, porque ele não se enxerga lá e ele aí acaba acreditando que você também não pode. E tem uma outra frase bíblica que é muito forte: se tem um grande problema, conte a ele que você tem um grande Deus. E aí tudo se resolve. Eu aprendi na vida que o impossível nada mais é do que uma palavra, que se você tirar o IM da frente, ela se torna possível. A limitação muitas vezes está apenas na nossa cabeça. E não naquilo que a gente, onde pode chegar ou alcançar. O Oswaldo, quando ele comentou aqui que a gente estava falando de palestra, na verdade não foi uma palestra, foi muito mais uma situação bem-humorada, mas discutindo as dificuldades de vida e dividindo como cada um fez para chegar onde está. E uma vez me perguntaram numa entrevista, Oswaldo, Rodrigo, como é que você conseguiu chegar aí onde você está? E eu nunca tinha parado para pensar nisso. Eu já tive comércios, eu já tive empresas, eu me dei bem, fui bem sucedido em algumas e quebrei em diversas outras. Eu caí muito na vida e veio uma resposta na minha cabeça na hora, de forma natural. Eu só estou aqui porque eu resolvi ficar de pé da última vez que eu caí. E isso veio na minha cabeça. Isso se tornou para mim um aprendizado na política. E uma vez também me perguntaram o seguinte, e foi nessa mesma entrevista, por curioso que eu esteja falando, mas aconteceu tudo no mesmo dia. Rodrigo, como é que você sabe que você pode ter orgulho da política? E me trouxe uma reflexão do seguinte, eu acho que aqui todos um dia tivemos orgulho da seleção brasileira. Todos aqui um dia batemos no peito e falamos, o Brasil vai ser campeão do mundo. Nós tivemos orgulho dos nossos jogadores. Hoje, se eu perguntar para vocês o nome de 5 jogadores da seleção brasileira, eu garanto que a maioria aqui não saberá me dizer. Mas se eu perguntar o nome de 5 ministros do STF, há 10 anos atrás isso seria inimaginável. As coisas estão mudando e muito rápido. Nós tínhamos um ditado que dizia o seguinte, que hoje está démodé. Política e religião não se discutem. A política hoje ela é discutida dentro da religião, dentro da casa, dentro da escola, dentro do futebol, dentro da família. Mas enquanto nós não entendermos que para a política ser certa, nós teremos que ter o mesmo orgulho dos nossos políticos, como um dia nós tivemos dos nossos jogadores da seleção brasileira, o país não estará no caminho correto. Por que isso? Porque a gente só tem orgulho daquilo que vai bem, daquilo que nos faz feliz e daquilo que nós reconhecemos como certo. A partir do momento que nós tivermos orgulho da política do nosso Brasil, nós teremos mais orgulho de sermos todos brasileiros. E é isso que eu espero da política do nosso país. Se eu acho que vai mudar, acho, e a passos largos, pelo tamanho das renovações que eu vejo em prefeituras, em câmaras, em assembleias, em diversos órgãos de poder. Isso tem me deixado muito orgulhoso e feliz. Independente dos recursos que aqui vieram, maquinários, como já foram ditos, investimentos na área da saúde, investimentos quando a cidade mais precisa, que são nos momentos dos ciclones que aqui passaram e destruíram as estradas de terra, trazendo dificuldade para os mais de milhares de moradores que utilizam dos mais de 700 quilômetros de estradas rurais que nós temos em Santa Isabel.
Esses recursos, eles vêm em boa hora, mas consegui, através da lei número 18.188 de 2025, elevar Santa Isabel com a encenação da Paixão de Cristo para o calendário estadual de São Paulo, me deixa muito orgulhoso, porque foi uma das encenações mais bonitas que eu tive a oportunidade de ver na minha vida. E isso é um motivo de se orgulhar aqui nessa cidade. Hoje eu tive, além desse título de cidadão que me deixa muito honrado e feliz, um dos dias mais felizes e históricos que ficarão para a minha vida. Eu estou como líder do meu partido Podemos, da qual o partido se forma num bloco. Os vereadores aqui não tem bloco na Câmara, né? Na Câmara Federal, como são 513 deputados, os partidos se juntam e depois de eleitos eles formam um bloco como se fossem um único só partido. E o bloco que eu faço parte hoje, ele tem 273 deputados de 513. É o maior bloco formado por deputados da história da Câmara. E hoje eu fui nomeado o líder desse bloco. A minha assinatura na Câmara dos Deputados, ela vale por 273 assinaturas. Então, aquele garoto que foi desacreditado na sua primeira campanha, nesse atual momento, está sendo o deputado com a assinatura mais valiosa da Câmara dos Deputados no Brasil. Para muitos aqui podem não ter importância, mas para mim, que nunca imaginei em ser deputado, que sonhava em um dia ser vereador e apenas um assessor dentro da Assembleia ou do Congresso, eu entendo que para Deus nada é impossível. Eu sou filho de uma professora e filho de um taxista. Eu sou igual vocês que estão aqui. O que eu quero deixar aqui, se eu puder, tocar em uma vida aqui ou em um coração que eu consegui conversar e dizer o seguinte: se você está achando que não dá certo para você, o que foi diferente que impediu dar certo para mim? Talvez o foco, talvez a vontade de vencer. E se está faltando isso na sua vida, coloque isso, coloque Deus na frente, que eu tenho certeza que você também vai conseguir chegar lá. Quando eu tenho a honra de receber um título como esse, o meu maior objetivo aqui é tentar melhorar a vida das pessoas, é isso que é a política. E melhorar a vida das pessoas ou salvar a vida das pessoas não é só emenda, não é só projeto de lei. Muitas vezes a gente salva alguém com uma palavra, com um pensamento, com um sorriso, com um aperto de mão. E hoje eu sou um dos homens mais felizes desse mundo, por estar tendo um momento tão maravilhoso na Câmara aqui de Santa Isabel, podendo por aclamação, unanimidade, estar recebendo esse título e poder fazer parte da história dessa cidade, de ter amigos aqui. Hoje eu detenho 273 assinaturas. Para a gente ter um projeto de urgência que vai ser tramitado, a gente precisa de 181 assinaturas. Isso pula toda a fase de projetos dentro de comissões, que são muito morosas. Dentro desse período que eu estarei como líder, eu quero assumir um compromisso com Santa Isabel. A encenação da Paixão de Cristo fará parte do calendário nacional do Brasil em Santa Isabel, lá em Brasília. E essa minha assinatura será para a gente colocar uma tramitação e regime de urgência nesse projeto. Mas eu acho que aqui agora a gente falou sobre um pouco do nosso histórico, sobre um pouco do que eu penso sobre política. Mas antes de finalizar, eu queria que vocês entendessem um pouco do objetivo do meu mandato. Eu trabalho hoje no meu mandato com um tripé. E eu apelido esse tripé de 3 P's. Um pilar é o P da proteção, do combate à violência contra a mulher, contra o idoso e contra a criança. E por que eu quero dizer isso? Porque em janeiro e fevereiro, no estado de São Paulo, 20.440 mulheres, em menos de 60 dias, pediram medidas protetivas para o Estado. Se a gente dividir isso pelos 2 meses, nós estamos falando de uma mulher pedindo uma medida protetiva a cada 4 minutos. Mas se a gente for levar isso em fatos reais, é uma mulher a cada minuto, a cada 4 minutos, dizendo para o Estado: olhe por mim, que eu tenho medo de morrer. Olha por mim, que eu estou sofrendo e eu tenho medo da pessoa que eu estou dormindo
embaixo do mesmo teto. O feminicídio em São Paulo quebrou o recorde em janeiro, com 27 assassinatos de mulheres inocentes. E isso não pode ser uma realidade no Brasil. O que a Câmara está fazendo por isso? Nós aprovamos no Congresso, que é Câmara e Senado, um projeto de lei da qual o homem que cometer violência contra a mulher será premiado com uma joia, uma tornozeleira eletrônica, no seu primeiro ato de violência. E aí ele será tornozelado, e essa tornozeleira terá um sinal de GPS, que se ele se aproximar do celular da vítima, a polícia será notificada na hora, e esse criminoso covarde será preso. Nós estamos em março, no mês da mulher. Não adianta dar uma rosa, uma flor para a mulher no dia 8 de março e maltratá-la os outros 364 dias do ano. O nosso trabalho na Câmara Federal é para fazer com que esses dados sobre feminicídio, essas estatísticas, sejam estatísticas do passado. E é isso que a gente luta. Porque hoje, a cada 100 mulheres, 70 sofreram algum tipo de abuso, verbal ou moral. De cada 100 mulheres, 32 foram agredidas sexualmente ou fisicamente. Isso não pode estar certo num Brasil que nós vivemos hoje. Então essa é uma grande batalha do meu mandato. O segundo P, o P da proteção animal. Hoje eu estou muito feliz da gente ter inaugurado aqui o Patinha Feliz. E tem gente que fala, mas trabalha com hospital para animal? Tem dificuldades no nosso Brasil com hospital para ser humano. Mas eu preciso te informar que você está mal informado. 62% das doenças que dão nos seres humanos são derivadas de doenças zoonóticas, que vêm de animais. Então, quando a gente castra um animal, a gente reduz os animais de rua, reduz maus tratos e reduz investimento no SUS, porque a gente tem uma melhor qualidade de saúde. Quando a gente investe na saúde animal, nós estamos economizando na saúde dos seres humanos. O IBGE de 1960 mostrava que o casal brasileiro tinha 6,3 filhos por casal. Cada casal, em 1960, tinha 6,3 filhos. Hoje a média é 1,5 filho por casal. Nós temos 47, 48 milhões de casais. Multiplicando por 1,5, dá aproximadamente 70 milhões de crianças. Sabe quantos cães e gatos nós temos dentro de lares e de casas? Hoje, 85 milhões de cães e de gatos. As pessoas estão preferindo criar cães e gatos hoje, pets, do que colocar filhos no mundo tão conturbado que nós vivemos. Por isso, o P da proteção animal. E o último P do pilar, do tripé, do pilar que a gente trabalha na Câmara, é o pilar, o P da proteção à inclusão. Em 2004, o CDC, que é o Centro de Diagnóstico de Doenças dos Estados Unidos, ele detectava que para cada 166 crianças que nasciam, uma tinha TEA. Hoje, em 2025, para cada 31 que nascem, uma tem TEA. O número é alarmante, né? Mas o que eu vou dizer é pior. Em 2050, a projeção é que para cada 2 crianças, uma tenha TEA. Nós precisamos entender 2 coisas. Ou nós vamos equipar o sistema de saúde, e principalmente o sistema educacional, para cuidar dessa nova realidade, ou nós vamos precisar entender que isso é uma evolução do ser humano e entender como uma evolução da humanidade. E é por isso que a gente precisa batalhar muito pela proteção da inclusão. Obrigado por vocês terem me ouvido, mas eu acho que falar sobre as nossas lutas na Câmara mostra que o trabalho que a gente faz nesses 3 pilares praticamente acompanham ou atingem a vida de todos aqui. E antes de encerrar, eu não posso deixar de agradecer demais o trabalho, a presença da doutora Regina, que hoje eu estive lá na delegacia de Santa Isabel, pudemos andar, transitar por lá. Meu grande amigo Camargo, que nós somos amigos há anos e anos, a Clau, que vem fazendo um trabalho extraordinário. Agradecer você, Helena,
por tudo que fez no nosso mandato, como deputado estadual, que fez esse projeto. Foi você que deu a ideia do projeto da encenação da Paixão de Cristo, quando era assessora nossa lá na Assembleia Legislativa, foi secretária aqui, desenvolveu um grande trabalho. Obrigado por tudo que você fez no nosso mandato. Agradecer demais a cada secretário hoje que me levou nas secretarias para a gente falar um pouco sobre o que nós levamos, a cada colaborador que aqui está e a cada um que está nos visitando hoje nessa sessão de Câmara. Meu muito obrigado do mais profundo e sincero sentimento do meu coração. E agradecer demais ao Nabil, que tem dado a vida aqui por Santa Isabel, tem feito um grande trabalho que me dá muito orgulho de saber dessa sua condução, junto aos secretários, na secretaria. Obrigado por tudo que você tem feito. E há dois caras muito importantes na minha vida, que é o Felipão. Vai falando, Felipão. Você falou para mim, vai falando, olha o quanto que eu estou falando aqui. Ó. Eu levei ao pé da letra. E ao meu grande amigo, Dr. Carlos Chinchila. Esse cara que é um cara puro de coração. O pessoal fala, Rodrigo, não dá para andar com o Chinchila, porque as pessoas abordam ele, mas ele aborda as pessoas para conversar com elas nas ruas. Isso é mostrar a importância que ele tem com cada cidadão dessa cidade. Isso é mostrar a importância que ele tem com cada vida dessa cidade. E eu sei que às vezes o Chinchila encrespa, eu sei que às vezes ele é um pouco estressado, eu sei que às vezes ele é muito coração demais, mas não dá para a gente ser um ator daquilo que a gente realmente é. Quando a gente se entrega para aquilo que a gente ama, quando a gente se entrega para aquilo que a gente faz, a gente não coloca todas as vezes só a cabeça. É muito do coração da gente falando. Chinchila, e se você é esse grande prefeito, se você foi reconhecido na sua reeleição, quebrando o recorde histórico de votação nessa cidade, pode ter certeza, é porque Deus guia o teu coração como está sendo guiado. Que Deus continue te abençoando, continue te protegendo, e que se for para ter mais forasteiros em Santa Isabel, assim como eu e assim como você, e quebrar recorde de ajudas nessa cidade, que a cidade se encha de forasteiros, que eu tenho certeza que isso só trará o bem para a cidade. Até porque todos nós somos irmãos em Cristo, então aqui ninguém é forasteiro, todo mundo está aqui por uma missão, e a gente não está aqui para julgar, né, meu amigo? A gente está aqui só para cada dia aprender cada vez mais. Meu muito obrigado por todos que me ouviram, de coração mesmo. E obrigado por essa noite memorável e histórica na minha vida. Valeu, gente. Muito obrigado. Convido a todos para um singelo coquetel que será oferecido no Salão Nobre para o nosso querido deputado. Também gostaria que permanecesse aqui para fazer a foto, né, todos os vereadores e os políticos, né, autoridades presentes. Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos e dou por encerrada a presente sessão.